Boa noite, pessoal. Mais uma semana aí para a gente trabalhar, continuar com a nossa programação, né? Muitos conteúdos a ser abordados. Vamos começar a estudar um pouquinho agora alguns comportamentos dos animais. E para relembrar na última aula, né? É sempre bom relembrar porque a gente já vai refrescando a cabeça do que a gente viu, né? Vimos toda a parte da ética, né? Que foi muito bem trabalhada, a parte da ética, de atendimentos ao cliente, né? As formas que temos para atender o cliente, e também falamos sobre a biossegurança, né? Aprendemos sobre os EPIs, o que são os EPIs, né? Quais são as funções específicas dos EPIs, quais são os EPIs que são os mais utilizados no meio da veterinária, na área da saúde animal, né? Identificamos todos. Se alguém tiver alguma dúvida de algum, eu sugeri que pesquisasse no Google, né? É muito simples os nomes que tem lá, das luvas, das vestes. Então, se tiver alguma dúvida, é só colocar em imagens lá que aparece, e espero que entre em contato comigo também, qualquer dúvida, e através do grupo do WhatsApp, tá? É sempre bom a gente fazer relembrar a aula passada, porque querendo ou não fica aí 3 dias parados, porque nem todo mundo assiste o vídeo no mesmo dia, né? Mas ficam uns 3 dias aí parados, e é bom a gente refrescar. Então sempre eu vou fazer essa recapitulação, né? Vamos dizer assim, tá? Então é o seguinte, as aulas serão gravadas da mesma forma, tá? Da mesma forma que foram as outras, sendo 4 aulas de 30 minutos, certo? Totalizando 2 horas por semana. Então, agora essa semana nós vamos falar um pouquinho de um tema bem interessante, que é o tema de bem-estar animal, né? Um tema que está muito em alta, cresce muito, e nós profissionais da saúde animal temos que ter o domínio desse assunto, tá? É um assunto cada vez mais cobrado, as empresas estão cada vez mais cobrando, que é o bem-estar animal, né? A sociedade está cada vez mais cobrando isso, né? Há pouco tempo atrás, nem tão pouco tempo atrás, né? Não era um crime, você não respondia criminalmente na justiça a maus tratos dos animais. Hoje você responde judicialmente, né? Um crime, e faz pouco tempo que essa legislação foi aprovada. Então isso quer dizer que a visão da sociedade com o animal está mudando cada vez mais, né? O animal está conseguindo mais cada vez conquistar o seu direito, né? O seu direito de base, né? Do básico que ele precisa para sobreviver. E isso através de ativistas, de campanhas, da própria ciência, que estimula esse bem-estar acontecer, né? O bem-estar em si, ele vem para garantir o básico para o animal, o básico para ele sobreviver sem dor, para conseguir completar todas as suas necessidades, né? Tanto física quanto psicológica. Então o bem-estar animal veio pregar isso. O bem-estar animal ele está em toda a área, em todo o local da saúde animal, né? Mesmo em locais como o frigorífico, que é um local que abate, tem o bem-estar aplicado lá, né? Garantindo que durante todo o processo de abate, que o animal chega no frigorífico, é recebido, é acomodado, durante toda essa parte o animal seja respeitado suas necessidades básicas. Então o conceito de bem-estar animal é esse: garantir aos animais suas funções básicas, né? Se é uma ave, a gente tem que garantir que ela tenha um local para ela voar, né? Eu não posso falar que uma ave em uma gaiola tem os seus bem-estares, seus tópicos de bem-estar, que nós vamos ver já daqui a pouquinho, completado, né? Então nós temos que reduzir esse tipo de situação, né? Isso não é só alimentar o animal, isso não é só não bater no animal, isso é oferecer para o animal um local para dormir, um local para se sentir seguro, e que ele não se sinta pressionado psicologicamente, né? Que ele consiga desenvolver suas funções básicas, que ele não se sinta amedrontado, que ele não se sinta acuado,
Então tudo isso, todos esses requisitos, foi o bem-estar que lutou, né? Que lutou por isso. Então durante a nossa aula de hoje, nós vamos conhecer um pouco mais sobre esse tema, tá? Definir alguns pontos para que a gente consiga, daqui para frente, trabalhar melhor, né, a relação entre o homem e o animal, e que também a gente proteja, né, cada vez mais os animais para que esse tipo de situação não aconteça. Por mais que a gente deseja isso, também temos uma recente vitória da causa animal, né, que é o aumento de número de delegacias contra a causa animal no estado de São Paulo. Então, nesses últimos 2 anos, algumas unidades foram abertas. Então, os maus tratos estão ganhando uma visibilidade maior, para que ele seja inibido cada vez mais. Então, hoje nós vamos falar, nessa primeira parte, para a gente conhecer o bem-estar. Eu falei que o bem-estar ele garante as funções básicas do animal, né? Para a gente conhecer, para a gente saber se as funções básicas estão ou não comprometidas, eu preciso conhecer, né? Eu preciso entender o comportamento do animal, eu preciso entender as situações que ele se encontra, cada sinal que ele me dá. Uma vez que a gente já sabe, né, que o animal ele não tem outra forma de se comunicar a não ser as funções corporais. Então a gente tem que conseguir entender quando um sinal de um animal acuado, com medo, né, uma agressividade para se defender. Então tudo isso nós vamos ver aqui agora, tentar esclarecer possíveis dúvidas. E é muito importante reconhecer o comportamento desses animais para a gente conseguir identificar quando o bem-estar pode estar comprometido, tá? Os animais eles se comportam de diferentes formas, né? Isso vai depender de muitas coisas, o meio que ele está, a espécie. Nós vamos entender um pouquinho aqui agora do comportamento animal, falar sobre isso e sobre os aspectos de relação com o homem e o tratador, correto? Então aqui, pessoal, nós vamos começar. Eu escrevi aqui o comportamento animal, né? O animal ele adota posturas. Se ele se sente agressivo, se ele se sente acuado, por exemplo, o cachorro, ele pode adotar uma postura agressiva, né? Um cachorro que às vezes nem morde, nem é bravo, mas em uma situação que ele se vê o dono ameaçado, que ele se sente ameaçado, ou alguém lá da sua casa se sente ameaçado, ele pode atacar, né? Ele pode morder, mesmo não sendo a característica dele, mesmo não sendo um hábito, mesmo sem ter nunca feito isso. Se ele se sente ameaçado, ou alguém que ele gosta e protege se sente ameaçado, ele pode atacar, né? E isso então é um parâmetro de comportamento animal. Outro exemplo de parâmetro de comportamento animal o gato, quando ele se sente ameaçado outra vez, quando ele se sente ameaçado, quando ele sente que ele pode ser atacado, né? Ele adota uma postura de recuo, né? Ele se arrepia, ele coloca as garras para fora, que é uma chance que ele tem de atacar. O felino ele costuma atacar, ele é um animal caçador, né? Então ele adota uma postura totalmente de ataque, né? Mostrando aí as garras, os caninos, né? Ele joga as unhas para fora, ele se arrepia, em uma forma de amedrontar o que está o causando medo, né? Então, se você deparou um cachorro na frente do gato, você repara que ele vai esticar um pouquinho, vai contrair um pouco mais as pernas, ele vai se arrepiar, né? Ele vai jogar as garras para fora. Então, isso que nós vamos falar sobre o comportamento animal. É essa identificação, certo? É uma identificação como, por exemplo, o comportamento animal da fêmea defendendo o filhote. Isso é um exemplo claro de comportamento animal, de defesa, né? A mãe ela tem que defender o animal. Isso aí já veio, né, das características da fêmea. Aí nas características da evolução, a fêmea já vem com isso nela, com essa sensibilidade nela de defender a sua cria. Então você vai lá curar um bezerro Nelore lá no meio do pasto, um bezerrinho pequenininho, e a fêmea pode estar longe. A hora que você vai chegando lá, pega a corda, vai chegando perto dela, ela vai te atacar, né? Ela vai defender,
porque é óbvio que ela não entende o que está acontecendo, né? Então ela se sente na obrigação de defender o seu filhote, de defender o seu bezerro. Então é isso que ela faz, ela toma posição de ataque e vai até o seu filhote e vai lá pegar o peão que está na corda, né? Pegar o veterinário que está lá para curar, para fazer o procedimento. Então esse é uma ação de comportamento animal. Então a gente tem que entender que na natureza alguns animais são presas, né? E as presas são os animais que servem de alimento para outros animais, que são chamados de predadores. Então os animais que são presas, na maioria das vezes, ele tenta se esconder. O comportamento dele é de se esconder, é de se correr, é de afastar. Então geralmente os animais que são presas, eles andam em bando, né? Porque já que eles são presas é uma forma mais fácil deles reagirem ali, o bando todo contra um predador. Então todas essas questões são índices de comportamento animal. Então a presa, o animal que geralmente é atacado, ele tem a característica de andar em bando, né? Ele vai andar em bando para diminuir a chance de ataque de predadores. Muitas vezes ele vai se esconder, ele é bom em se esconder, em adotar esconderijos, em subir em árvores, em se camuflar, né? Alguns animais se camuflam muito bem. Então esses são comportamentos de presas, né? E o comportamento dos predadores é o do ataque. Geralmente os predadores saltam muito bem, né? Eles conseguem percorrer altas distâncias e eles podem viver muito. Eles passam, quando eles vão caçar, eles geralmente caçam sozinhos, né? Por exemplo, o nosso maior felino, a onça, ela caça sozinha. Ela não sai para caçar com outras várias onças. Por quê? Porque aí é competição e ela não precisa de ajuda, né? Quem precisa de ajuda é a presa que está lá em bando. Quando a onça chega lá para atacar, sei lá, qualquer outro tipo de presa, ela vai estar em bando, vai tentar correr, vai tentar, alguns até tentam contra-ataque contra a onça, tá? Então é característica de presa, característica de predador. E isso trouxeram os animais domésticos, também carregam essas características. Então acredito que eu estou falando isso e que muita gente que está assistindo sabe, entende isso, porque convive com o animal, já trabalha com o animal ou cria, e é fácil perceber isso, né? Comportamentos do dia a dia mesmo, igual em grandes animais, quando há uma tempestade, né? Os bovinos eles se aglomeram, não todo o rebanho, mas eles se aglomeram em grupos, né? É uma forma de defesa, né? Mesmo porque eles também podem ser ataques de onças. Então eles também ficam aglomerados, tá? Então esses são comportamentos que nós vamos avaliar. Então tudo isso nós vamos avaliar. E cada espécie ela tem um índice diferente, né? Ela tem aspectos, né? Aspectos diferentes que apresentam aspectos diferentes na relação com o ambiente, com outras espécies, né? E aí esses são os índices, então, que nós vamos levar de parâmetro, tá? Então agora vamos falar um pouquinho da interação entre os animais, tá? Como a gente pode dizer, os animais se relacionam entre si. Todo mundo acredita que eu acho que eles têm uma relação entre indivíduos diferentes, né? Eles se comunicam, eles fazem suas estratégias de alimentação, então tem uma relação, os animais têm essa relação entre si, né? Então isso depende muito da situação, depende muito, e aí muita coisa vai mudar, que é o que a gente vai discutir agora. Tá? Na interação entre os animais. Alguns fatores são extremamente importantes. Tá? Aqui agora está dando bem para enxergar a lousa, né? Então nós vamos estudar um pouco a interação entre os animais. Aqui eu disse que tem alguns fatores que vão influenciar nessa interação, nessa relação animal-outro indivíduo. Tá? Eu coloquei aqui a idade. Os animais que vivem em colônias, né? Os animais eles tendem a se aglomerar ali por idade.
Porque um animal, por exemplo, um cavalo mais novo, o outro, ele é todo brincalhão, né? Morde, corre, quer brincar, correr toda hora, e talvez um cavalo com mais idade não tem essa mesma disposição. Então a idade, porque as atividades que eles exercem, né? A quantidade de energia que eles gastam é diferente. Então os animais eles se acomodam por idade, tá? Então no mesmo nascimento da colônia que eles moram lá, no mesmo nascimento eles tendem a formar novas colônias. Os filhotes daqueles mestres da colônia que se formam, eles tendem a formar novas colônias. Então essa relação por idade, essa interação por idade é muito forte, tá? Nós temos aqui a interação entre animais de diferentes espécies. Isso acontece? Isso acontece, né? É comum acontecer essa interação entre animais de diferentes espécies. Só que não é uma regra. É óbvio, não são todas as espécies que vão se relacionar entre si. Tem algumas espécies, eu disse agora, que nós temos presas e predadores. Então não faria sentido uma presa se relacionar com o predador. Isso na natureza, né? Só que cada vez mais no ambiente doméstico, essa interação entre o animal e outra espécie é comum. Porque é comum também encontrar em casas hoje em dia os lares que tem aves, que criam aves, cachorro, muitas vezes gato, tudo junto, e eles vivem ali numa harmonia. Então eles se acostumaram desde cedo, né? Eles foram criados desde filhote, eles foram introduzidos em um ambiente que eles já conheciam. Então é mais fácil para ter essa relação entre os animais. Então eu não espero que na natureza essa interação aconteça, né? Na natureza é um pouco mais complicado a interação, porque na natureza eles têm que buscar alimento, eles têm que ir atrás de abrigo, eles estão toda hora eles estão ameaçados, né, por outras espécies ou por predadores. Então na natureza é um pouco mais complicado dessa interação acontecer. Só que no ambiente doméstico é cada vez mais comum, né? Eu acredito que você mesmo tem um cachorro e um gato aí, quantas pessoas da sala não tem um cachorro e um gato, que antes era comum dizer que os dois, mesmo por personificação de personagem de desenho animado, né? O gato e o cachorro ser ali inimigo e tal, mas não tem essa. Isso tudo vai depender da forma com que ele foi criado. Eles são criados no mesmo ambiente desde pequeno, eles são alimentados, eles não estão lá com fome, não estão lá com sede, não estão se sentindo ameaçados, então eles vão ter uma boa interação. Em um bom momento eles vão ter uma boa interação. Então eles convivem aí como se fossem até animais da mesma espécie, muitas vezes no ambiente doméstico, né? Então a relação entre espécies é essa. Eu vou te falar, na natureza, alguns animais conseguem conviver sem se atacar, né? Não vamos dizer que tem uma boa relação, porque a vira e mexe eles podem ter choque entre colônias ali, mas eles têm uma boa relação sem se atacar, né? Só que essa relação, essa interação, igual é visto no ambiente doméstico, é muito difícil. Justamente por isso que eu falei, porque no ambiente doméstico, vamos dizer, que é tudo mais fácil para o animal, né? Ele está lá em paz, ele tem um lar, ele não precisa caçar, ele não precisa se abrigar, não precisa de nada. Então não tem nem porquê ele dificultar isso, então o animal vai se dar bem, né? Justamente com a idade, se eles são introduzidos desde pequenos, se eles passam muito tempo juntos, eles vão se dar bem, independente da espécie, tá? O ambiente. O ambiente interfere totalmente na forma no comportamento animal, tá? O ambiente tem total influência no comportamento animal. Como assim? Animais, só de pensar, tem vários exemplos que a gente pode, que eu posso citar aqui sobre comportamento dos animais entre o ambiente, né? Porque é o seguinte, vamos falar no primeiro caso aí, quando você, pessoal que gosta de grandes aí e tem contato aí, você vai lá e compra um lote de novilhas e você vai e aí você quer adicioná-las no seu rebanho, certo? O que vai acontecer?
elas vão ter uma interação? Elas vão ter uma interação. Só que as novilhas que estão chegando no ambiente novo, elas vão ficar alguns dias isoladas entre elas, né? Não porque é outra espécie, mas é porque o outro é um ambiente desconhecido. Os animais eles se sentem inseguros, principalmente os animais domésticos, né? Em ambientes que eles já conhecem, igual um cachorro. Você tem um cachorro na sua casa, eu tenho uma Border Collie que ela é tranquila, de boa. Só que se eu trago ela para as aulas práticas, muda o ambiente dela, ela fica meio estranha. Então já não fica tão confiável, então eu nem trago mais para não ter dor de cabeça. Então é um ambiente diferente, né? É um barulho diferente, é um cheiro diferente, eles são muito sensíveis a isso, né? Quantas vezes você já ouviu história, com pacientes meus até, relatam que quando eles têm um gato e eles mudam de ambiente, né? Mudam de casa, mudam de bairro, tudo, o gato tem uma dificuldade muito grande, o gato tem que ficar preso um tempo até ele se adaptar ao novo ambiente, porque senão ele vai buscar o ambiente que ele foi criado, ele vai buscar o local que ele já se sentia seguro, o local que ele adotou para ele. Então, o animal, todas as espécies têm uma relação muito forte com o fator ambiente, tá? O fator ambiente tem uma relação muito forte entre todas as espécies. Lá na natureza também é muito visível isso, muito forte. Tanto é que quando você tem uma colônia às vezes pode ser até mesma espécie, você tem uma colônia de mesma espécie que está lá caminhando e para num local, num terreno que é de outra colônia, acontece brigas, né? Os machos vão lá brigar, disputar aquele local, que é um local de caça, que eles já estavam acostumados. Então o fator ambiente é muito importante, tá? Ele interfere totalmente no comportamento do animal, e é uma coisa visível, desde animais mais calmos até os animais mais bravos, né? Você vai começar a reparar, eu reparo isso na minha rotina de trabalho, que quando o animal chega na minha clínica, ou eu vou até atender, ou eu vou atender, né? O que acontece? Ele está totalmente amedrontado, você vai conseguir identificar esses sinais. Como ele está amedrontado? Ele está lá tremendo, né? Está lá tremendo de medo, ele está recuado, você vai relar, você vai tentar palpar ele já faz que vai morder, né? Então, ele está acuado, mas você dá lá uma atenção para ele, deixa ele andar um pouco, acostumar com o ambiente, logo ele está bem, logo ele se acostuma, tá? Então a interação com o ambiente é total. Então, e é muito importante também que no ambiente, a gente vai até falar mais disso para frente, que o ambiente seja enriquecido. Então, como assim um ambiente enriquecido para o animal? Porque o animal ele precisa gastar suas energias, e a inteligência do animal, ela se desenvolve praticando, é igual a nossa. Se eu estudar, eu consigo aprender mais coisas, eu consigo dar mais aulas, mas se eu estudar, eu não consigo. Se você estudar, você consegue tirar nota e bem na prova. Se você não estudar, você não consegue. E com o cachorro é assim, com qualquer animal é assim. Se você pegar uma bolinha para o seu cachorro e jogar, e ficar jogando e falando para ele trazer, uma hora ele vai aprender a trazer, tá? Porque você estimulou ele a fazer isso. Então o ambiente tem que ter local que estimula o animal. Então, em gatos, os proprietários de gatos, eles passam muito por isso, né? Que o gato ele gosta mais de ir para a rua, gosta mais de andar, então ele tem que enriquecer o ambiente, colocar arranhador pela casa, porque senão ele vai arranhar tudo o sofá, vai arranhar a cama, né? Ele tem que colocar uma casinha lá para ele, porque senão ele vai lutar lá embaixo do sofá, atrás do sofá, como um local como a sua casa, né? Então enriquecer o ambiente para que o animal se sinta confortável, principalmente quando você não tem muito espaço físico para criar esse animal, porque se você tem um espaço físico suficiente para ele gastar essas energias, a situação muda, né? Fica mais fácil dessa interação com o ambiente. Mas se você não tem muito espaço, você cria um cachorro dentro de casa, se você cria um cachorro em um apartamento, você precisa enriquecer esse ambiente, né? Você precisa dar brinquedo para ele, esses brinquedos do pet, para ele morder, para ele destruir, para ele aprender a pegar, bater a pata, né? Ele tem que receber esse estímulo para que ele gaste essa energia. Então, enriquecer o ambiente é muito importante para o desenvolvimento do animal,
Daí depois nós vamos falar um pouquinho sobre o que o animal sente, o que o animal não sente, tá? E o tamanho do grupo, outro fator que influencia. Então só para a gente relembrar, né, falei bastante, ó, os fatores que influenciam o comportamento do animal, né? O fator que influencia. Então falamos da idade, falamos do envolvimento entre as espécies, do ambiente, né? Acabei de falar do ambiente. E agora vamos falar um pouco sobre o tamanho do grupo, porque o tamanho do grupo tem total é igual uma sala de aula. Uma sala de aula, você tem 10 alunos, é muito mais fácil ser administrada do que uma sala de aula que você tem 50 alunos, certo? Então o tamanho do grupo vai influenciar nessa interação nesse sentido, porque em todos os grupos, mesmo na natureza ou lá na sua casa, você tem 3 cachorros, um é o líder, né? Um ele adota a postura de líder, então os outros ele meio que segue. Isso é instinto animal, isso a ciência prova, né? Os outros seguem o líder, né? Assim como na natureza todo bando tem o seu líder. Então quando você tem uma colônia, um grupo muito grande, você começa a ter o choque entre essas populações, né? E aí começa a ter brigas, aí os machos começam a morrer por infecção, porque na natureza você leva um animal leva uma mordida, uma arranhada, vai inflamar, vai infeccionar, se for grande ele vai morrer, então na natureza não tem como ele ter cuidado, né? E outro fator é que o tamanho do grupo ele vai comprometer a quantidade de comida, a quantidade de alimento que ele tem disponível. Então isso é a causa de um choque. Ninguém, nem os animais gostam que mexa na sua comida, né? Cuida dessa comida aí, meu companheiro, porque se o aumento do tamanho no número de grupo, nos indivíduos, vai aumentar a concorrência, né, para alimentos, por exemplo, né? Então uma parte do bando vai começar a ficar com menos alimento, e esse alimento é o que? Isso é caçada, frutas, o que não importa, do que esses animais se alimentam. Quando compromete ali a alimentação, os alimentos, aí que começa o rolo, né? Então aí isso começa a dificultar, tá? A atrasar a boa interação entre esses animais, entendeu? Então, e esses são os principais fatores, tá? Fator idade, os animais procuram se aglomerar da mesma idade, idades iguais, né? A espécie, relacionamento entre espécies, falamos do envolvimento entre espécies diferentes, a interação entre espécies diferentes, né? E como elas vão se relacionar, que tem espécies que não dá. Isso aqui é só um resumo de tudo que nós já falamos. Do ambiente, né? Os animais são muito ligados ao ambiente, então é um pouco complicada a adaptação e isso pode alterar o comportamento. E o tamanho do grupo foi o que eu falei por último, tá? E agora eu vou falar aqui, nesse vídeo ainda, a relação entre os animais e os seres humanos. Os animais têm, óbvio, boa relação com os seres humanos. Os animais, eles têm óbvio que em ambiente doméstico, essa relação entre os animais e seres humanos é melhor no ambiente doméstico. Como assim? O cachorro vai se relacionar bem, o cachorro vai se relacionar melhor com o homem, né? O gato vai, por quê? Porque eles são domesticados a isso. Faz muito tempo que ele tem contato com o homem, né? Então essa relação vai melhorar. Só que os animais sentem muito essa relação. Eles têm, não importa a raça também. Vamos falar aí no exemplo das vacas leiteiras, né? Então tem o cara lá que todo dia vai lá, prepara a ordenha, limpa tudo, alimenta, tudo do jeito dele, falando da forma dele, né? E aí as vacas já vão se adaptar. Aí, do nada, esse cara precisa faltar. Passou mal, precisa ir no médico. Aí chega outro cara, falando alto, ligando o som alto, batendo porteira, fazendo muito barulho. As vacas, elas vão sentir isso.
tá? E elas vão sentir de uma forma que até a produção de leite dela vai ser comprometida. Então, esses animais, eles criam uma relação muito grande de confiança com os tratadores. Os tratadores são as pessoas que alimentam, que cuidam do dia a dia dos animais de produção, tá? Da vaca de leite, do porco, do carneiro. Então, do dia a dia ali, da alimentação, de todo o manejo. Então, eles se acostumam com o ser humano, tá? Mas é com esse ser humano. Ele se acostuma com a tonalidade de voz, ele se acostuma com o horário, tá? O cara vai lá na mesma hora, no mesmo local, no mesmo momento do dia, tá? Então, ele vai se acostumar com isso. E isso vai ser totalmente comprometido com uma mudança muito brusca, entendeu? Se o cara precisa ter mais alguém, né, para que acompanhe a produção, ele tem que acostumar os dias, né? Com o tempo, eles vão se acostumar com outras pessoas também. Só que nesse primeiro dia, nesse primeiro impacto, esses animais vão sentir. Como eu disse, a vaca de leite, ela até deixa de dar leite, né? Não deixa de dar leite, mas ela diminui a quantidade da produção de leite dela por conta de mudanças bruscas aí no tratador. O tratador falta, um dia eu se muda o tratador até ela se adaptar com o novo manejo, com o novo jeito do cara falar, ela vai produzir um pouco menos. Quer dizer que ela vai secar, não, tá? Isso vai causar um estresse nela que vai poder fazer com que ela diminua a sua produção, tá? Então essa relação, como eu falei, eles criam uma relação de confiança com o homem muito grande, e isso acontece no ambiente doméstico também, sem dúvida, né? A relação do homem com o animal no ambiente doméstico é totalmente saudável, né? Isso também depende da forma com que o animal é tratado, tá? Se o cara respeita o animal, os limites do animal, né? De cada espécie, ele vai se sentir respeitado e vai passar a ouvir mais, né? A aceitar mais os comandos desse tratador. E é uma relação de dupla troca, tá? Porque ele só vai ter essa confiança se o tratador apresentar, se o seu tutor apresentar, né? Por onde receber essa confiança, se ele conquistar essa confiança do animal. Depois que ele conquistou, é muito complicado ele adaptar com outro ser humano nos seus comandos, tá? Então é uma relação de troca. O cara tem que respeitar o animal, tem que tratar de forma ideal, tem que oferecer o suporte que ele precisa da melhor forma, seguindo as melhores regras de bem-estar, para que ocorra essa troca que eu estava dando exemplo até agora dos tratadores, tá? Vamos lá tomar uma água, descansar um pouquinho e a gente já volta.